Olá, sejam bem-vindos a esse canal. O meu nome é Karina Gomes, do Instituto Karina Gomes. Meus amores, já tem um tempo em que eu venho pensando sobre trazer mais contribuições para vocês através deste canal. E eu venho recebendo muitas mensagens, né? E as mensagens geralmente são de perguntas, de dúvidas e tal. Então, o que eu escolhi? Escolhi responder essas perguntas através de vídeos aqui no canal do YouTube. E hoje eu vou responder uma pergunta que uma pessoa me mandou, uma aluna me mandou. O que acontece? Muitas vezes as perguntas elas são muito complexas para eu conseguir responder em pequenas linhas. Então, essas perguntas mais complexas, elas vão se tornar vídeos que eu vou responder aqui no canal para vocês, tá certo, amores? Eu vou ler a pergunta e depois vou falar sobre ela. Então, bora lá. A pergunta: bom dia, desculpa estar perguntando aqui, mas estou pensativa esse mês, não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito alto. Tem algum gráfico que eu possa ativar para isso? Se resolver? Estou no tratamento, fazendo as pazes com dinheiro, mandalas, mesas universais, mesa sistêmica. Eu estou com 2 mandalas montadas, pedi o valor que quero mensal, mas preciso do dinheiro para ontem. Como pode melhorar? Isso é o que a pessoa escreveu. Então, meus amores, bora lá. Vamos entender uma coisa, né? Quem já está comigo há bastante tempo, né? Meus alunos e tal, sabe que as minhas metodologias, elas não indicam gráficos para isso, gráficos para aquilo, mesa para isso, mesa para aquilo. A minha metodologia, ela é baseada na radiestesia radiônica, onde a gente faz a investigação do que é requerido para fazer um determinado tratamento, né? E por que a minha metodologia é assim? Porque é assim que eu faço, né? É assim que eu trabalho. É assim desde que eu me desenvolvi, né, nesta área, né, desde que eu ingressei na radiestesia radiônica há anos atrás, e eu fui, então, validando essa metodologia através de tratamentos, né, atendimentos terapêuticos e através da minha própria vida, tá certo? Então, dentro da metodologia, né, das metodologias de todos os cursos, de todos, eu sempre falo isso. Eu não indico gráfico para isso, mesa para aquilo, aquilo outro. Não indico. Por que que eu não indico? Porque, meus amores, acontece o seguinte: a pessoa ela quer pagar o cartão de crédito. Vamos supor que uma outra pessoa também quer pagar o cartão de crédito. Acontece que são 2 pessoas totalmente distintas, cada uma na sua individualidade. Então, o que que acontece? A causa original que está criando esse efeito da dívida de cartão de crédito dessas 2 pessoas não são as mesmas, percebe? Então, o problema pode ser o mesmo, mas a causa de uma é uma coisa e a causa da outra pessoa é outra coisa. E quando a gente faz o tratamento através da investigação, né, de qual é a ferramenta mais adequada para tratar aquele aspecto, né, aquele efeito, aquele desequilíbrio, a gente descobre, então, qual é o gráfico, qual é a mesa, qual é a técnica, qual é a ferramenta que vai tratar a causa da pessoa X e da pessoa Y, certo? E, como sempre acontece, porque eu falo por experiência própria, porque já faço isso há muitos anos, nunca é o mesmo tratamento, nunca é o mesmo gráfico, nunca é a mesma mesa, nunca é o mesmo processo terapêutico, percebe? Então, é isso que eu sempre trago nas minhas formações. Eu quero trazer para vocês essa clareza de que, se você escolhe realmente resolver os problemas, né, solucionar, trazer resultados efetivos e reais, você precisa, então, entender que cada pessoa é única, né, e que você tem total condições, através das ferramentas que você tem, né, e através das metodologias que eu trago, de fazer um tratamento totalmente personalizado para cada caso, cada pessoa, né? E ter um resultado muito mais eficiente, muito mais efetivo. Então, a minha resposta, primeiro, para essa pergunta é:
dentro das ferramentas que você tem, dentro das técnicas que você já trabalha, independente se você trabalha, se você fez curso de radiestesia comigo, ou já conhece alguma das minhas metodologias, a minha indicação é que você faça a investigação, né? Que você monte ali o seu foco de tratamento, qual é o seu objetivo, o que é que você deseja? Eu desejo pagar a dívida do cartão de crédito, eu desejo honrar o pagamento do cartão de crédito desse mês, ou eu desejo um faturamento de X por mês, tá? E aí fazer a investigação de qual é a ferramenta que será mais adequada, porque a radiestesia ela vai trazer isso, qual é a energia requerida para tratar aquilo, percebe? E aí fazer então o tratamento, né? Mas, né, olhando para o teor dessa mensagem, eu quero trazer um pouco mais de consciência sobre esta situação. E para trazer um pouco mais de consciência, eu vou trazer também um exemplo meu, próprio para você, para que você entenda como funciona esse processo de criação de realidade, como pode melhorar. Então, amores, vamos lá, né? A pessoa ela falou que precisa do dinheiro para pagar o cartão de crédito e ela precisa para ontem, né? Como pode melhorar? Amores, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, primeiro lugar, né? Vou falar aqui do nome desse vídeo. A ferramenta mágica para criar dinheiro. Essa ferramenta não existe. Como pode melhorar? Ela até existe, mas sabe quem é a ferramenta? Você é a ferramenta. Você é a mágica. Você é o poder. Você é a criação da sua realidade. As ferramentas, elas são facilitadores, elas são o nosso apoio para que nós possamos acessar as consciências requeridas para atingir um determinado objetivo em nossa vida. Então, meus amores, eu já vou trazer aqui o entendimento de o seguinte: quando a gente vai trabalhar com as ferramentas, sendo as ferramentas, ou seja, um pedido que você faz para o universo, algo que você, né, vamos dizer assim, você coloca em manifestação, né, a precipitação da criação daquela realidade que você está pedindo, né, quando você faz isso, para que aquilo chegue, né, se materialize na sua realidade material, vai requerer uma coisa, né? São várias coisas, na verdade. Mas uma das coisas é tempo. Tempo, tá? Por quê? Porque para que aquilo chegue até você, né, se materialize na sua realidade, o universo, né, as energias, o campo, o cosmo, tudo vai ter que mover as peças, mover as energias. Então, e isso vai envolver pessoas, vai envolver situações, vai envolver uma série de questões para que aquilo chegue até você. Percebe? Então, muitas vezes, o tempo da materialização não é aquele que a gente determina na nossa mente ou que a gente determina no nosso relógio pela pressa do que a gente precisa de algo, né? Da pressa que eu preciso daquilo, percebe? Não é assim que funciona. Muitas vezes a pessoa ela pode sim fazer um tratamento e ela ter respostas rápidas, né? Às vezes imediatas, às vezes quase imediatas. Pode acontecer, né? Eu já tive respostas assim e já teve questões que não tive, percebe? Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa entender. Uma, que eu falei para vocês, existe todo um mecanismo por trás. Então, tudo que precisa, o universo precisa mover para trazer aquilo para a nossa realidade. E a outra coisa é, eu preciso ser para ter, né? Então, enquanto eu não for a energia, né, que é congruente com aquilo que eu estou pedindo, aquilo não se materializa na minha realidade. E aí, eu vou falar para vocês o seguinte: você acha que você estar, vamos dizer, na ansiedade, eu preciso para ontem. Isso vai, realmente, é a energia congruente com esta realidade que você deseja criar? Ansiedade, ansiedade é a vibração contrária da manifestação e da materialização de desejos, sonhos, seja lá o que você desejar, percebe? Então, isso não vai, você ter a pressa, a ansiedade não vai fazer isso acontecer. Pelo contrário, quando você
faz o que precisa ser feito. Sei lá, você fez uma mandala, você fez um gráfico, você fez o que lá. Você faz e você entrega, você solta, sem ficar na mente, sem ficar no sentimento da ansiedade, porque esse pensamento ansioso, pensando naquilo, o sentimento turbulhão, aquele turbilhão de sentimento ali, criando ansiedade, criando desespero, criando isso, criando aquilo, gera uma vibração. Essa vibração é totalmente contrária à materialização daquilo que você deseja. Percebe? Então, o que acontece? Quando você faz um tratamento, a primeira coisa que você tem que entender é que o tempo, você não tem controle sobre o tempo da materialização das coisas. Então, na verdade, o que eu vou falar para vocês, isso é uma prática, tá? É algo que precisa ser desenvolvido. Fazer e soltar para o universo. Confiar que na hora certa, na hora que for a hora, vai chegar. É sempre assim que eu faço, tá? E aí eu quero trazer para vocês uma consciência sobre isso, né? Recentemente, alguns meses atrás, desde que aconteceu, teve o diagnóstico do meu marido e aconteceu várias coisas, então eu vim aí com um faturamento bem interessante, muito bom, né? E é claro que este faturamento me possibilitava arcar com tudo, né, com todas as despesas e tal, e ter ali o meu, vamos dizer, o meu colchão, né, o meu apoio, né, a minha reserva, tá? Quando tudo isso aconteceu, aconteceu de uma forma tão inesperada e também a forma que, de toda a situação, não sabia como lidar. Então, o que aconteceu? Depois de algum tempo, né, focada só nele, na situação que estava acontecendo, e eu não estava conseguindo me dedicar no trabalho como eu me dedicava antes, né, porque mudou a condição muito rápida, né? Então, até eu entender tudo que estava acontecendo, até eu me organizar, eu me planejar e tal, eu não estava conseguindo trabalhar, né? Eu não estava conseguindo fazer as coisas como eu fazia antes. E no princípio foi tudo bem, né? Porque, como eu disse, eu tinha as reservas. Então, o que aconteceu? Como eu não estava conseguindo trabalhar da mesma forma, eu não estava tendo o mesmo desempenho, eu não estava conseguindo nem fazer os meus próprios tratamentos, né? Quem estava me tratando eram alunos, né? Amigas, amigos conhecidos, minha irmã e tal. Então, eu não estava conseguindo parar e olhar para a minha empresa, para o meu negócio, para a minha vida financeira e até para mim, né? Chegou uma hora que o que aconteceu? O meu faturamento ele começou a cair pela metade, né? E assim, eu parei totalmente de receber dinheiro? Não, mas cair pela metade, chegou uma hora que começou a prejudicar o meu financeiro. Por quê? Porque por um tempo eu tinha as reservas, então foi suprindo e tal. Só que chegou um momento que essa reserva acabou. E o meu faturamento pela metade não supria todas as necessidades do meu marido, as necessidades físicas aqui pessoais, né? E também as necessidades da empresa, né? Eu tenho equipe, eu tenho, né, investimentos, eu tenho plataformas, eu tenho várias coisas, né? Quando eu vi a situação, porque aí quando teve uma hora que, opa, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Foi a hora que eu falei, e agora? Como pode melhorar, né? Eu preciso reverter essa situação. Só que, naquele momento, eu tinha acabado, né, de entender que para eu conseguir trabalhar, eu ia precisar tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas. Uma delas foi colocar uma enfermeira 4 vezes por semana, 8 horas por dia, para ficar, né, com o meu marido, para eu poder trabalhar, para eu poder olhar para o negócio, para eu poder me dedicar ao negócio, né? E isso, quando eu fiz essa escolha, eu estava justamente nessa situação, que, né? Vou colocar mais uma conta ali de 3.000 e tal lá por mês, sendo que estava difícil de conseguir manter o que tinha, né? Mesmo porque ainda aumentou
aumentou os custos por conta da condição dele. Tive que comprar cama, alugar cama hospitalar, várias coisas, medicações caríssimas toda semana, 800, 900 reais de medicação e papapá, né? Só que quando eu vi toda essa situação que eu me deparei, eu falei assim, opa, eu preciso olhar para isso aqui, né? E aí é o que eu falo para vocês, que é o entender essa questão do soltar, né? Eu não tinha, né, olhando para aquela minha realidade financeira naquele momento, condições de pagar uma enfermeira. Não tinha, né? Porque eu já tinha vários compromissos ali fixos e que estava tomando praticamente todo o faturamento que ainda a empresa ainda estava gerando, que era essa que estava pela metade aí do que geralmente eu faturava. O que aconteceu, né? Eu sentei, né, aqui na minha mesa e fiz o que eu falo para vocês. Eu fiz perguntas. Então, eu perguntei: verdade é contribuição contratar uma enfermeira? Sim, né? E aí, entrei em contato, eles me passaram: ó, 4 dias é tanto, 5 dias é tanto, 6 dias é tanto, 7 dias é tanto, 8 horas é tanto, 6 horas é tanto, 12 horas é tanto, lá, né? Eles me passaram tudo isso. O que eu fiz? Eu sentei de novo. O que eu vou contratar, né? Que vai ser contribuição para mim e que eu vou ter condições, né, financeiras de arcar, mesmo naquele momento não tendo, né? Então, sentei e perguntei, verdade, qual é, né, 6 dias, não, 6 dias não, 4 dias na semana, 5 dias na semana, 6 dias na semana, 8 horas por vez, fui perguntando. E aí, na investigação, saiu para mim que era para eu contratar por 4 dias na semana, por 8 horas, né? O que eu fiz? Eu confiei. Eu simplesmente confiei. Eu fui lá e contratei, né? Para pagar dali 30 dias. Bom, pode melhorar, tá? Aí é que tá. E quantos de vocês realmente confiam no processo? Confiam de que aquilo verdadeiramente, né, vai chegar. Você não sabe como. Eu não sabia como, quando, o que, que ia acontecer, o que, que não ia, se eu ia voltar a faturar normal. Eu não sabia nada. E as investigações, quando eu falo para vocês que eu faço investigação, a investigação não é sobre o que vai acontecer, mas sim se eu escolher, se vai ser contribuição para mim. Porque aquilo que eu escolher, que for contribuição para mim, sempre vai criar coisas boas. Sempre vai criar para o bem, sempre vai criar para o reino de nós. E aí eu fui lá e contratei, então, o home care. E o home care começou, tá certo? Com isso, eu comecei a me organizar, certo? Então, a enfermeira ficava lá, no horário dele, eu subia para o meu estúdio aqui e vinha trabalhar. Nessas de trabalhar, eu comecei a trabalhar a minha energia, as minhas crenças, os meus padrões, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então, eu comecei a fazer, voltei, né, a fazer os meus tratamentos, alguns pontuais, né, com objetivos específicos de coisas que eu percebia que estavam acontecendo ali na minha volta, outros sobre sentimentos e pensamentos que estavam vindo à tona com relação a tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Outros, os tratamentos de praxe que eu já fazia, que eram os meus reequilíbrios vibracionais, os meus tratamentos normais e tal, tá? E olha só o que eu quero dizer para vocês. Uma coisa que eu sabia, que se eu, né, não olhasse para aquilo naquele momento, que se eu não cuidasse dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, se eu deixasse me levar pelo desespero, pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, mesmo sabendo que eu olhava e tinha hora que não tinha o dinheiro para pagar aquela conta. Não tinha. Então, eu sabia que esses sentimentos, que tudo isso, se eu mantivesse, se eu nutrisse, se eu deixasse eles florescer, se eu deixasse eles crescer, que em vez de eu criar mais dinheiro, eu ia criar mais daquilo, mais falta de dinheiro. Então eu tinha a plena consciência disso. Então, qual era o meu comportamento? Era combater isso.
né? Combater de que forma? Porque não é você jogar fora, não, é você começar a acolher, integrar e começar a entender por que que você está pensando, sentindo, se comportando de determinada forma. E como que eu faço isso? Através das perguntas, uma das coisas que eu faço, né? Então, eu faço perguntas sobre a situação que está acontecendo. As perguntas que eu falo são as perguntas que eu uso. É como pode melhorar, o que mais é possível, né? O que se requer aqui, o que está certo sobre isso, que não estou percebendo. Então, são várias perguntas que eu uso, né? Que até são perguntas que estão lá no meu workshop Dinheiro Ativar, que eu mandei, né? Que eu coloquei para os alunos como bônus, um e-book com mais de 200 perguntas. Então, eu utilizo aquelas perguntas, porque aquelas perguntas me tiram da minha crença, da minha mente limitada e me levam para um lugar, para um espaço de possibilidades. Outra é as ideias, os insights, as coisas que me acontecem, né, que vêm para mim como possibilidades, eu sento e pergunto e investigo através da radiestesia se aquilo vai ser contribuição ou não para mim, se eu escolher, né, se eu escolher. E a outra é ir trabalhando, né? Eu fui trabalhando nas ferramentas. A ferramenta crucial, eu até fiz esse depoimento lá no Instagram, né? Sobre as mandalas, porque a ferramenta crucial desse processo todo foi as mandalas, uma das, né? Eu falo que eu trabalhei, vamos dizer, diretamente a questão do faturamento para voltar ao faturamento, né? E o que que aconteceu, né? Eu fiz um tratamento para mim com as mandalas naquele momento, acho que foi em setembro por aí, tá? Setembro. Foi quando começou a menina da enfermagem, tá? E eu comecei a fazer então os tratamentos com o objetivo principal ali do faturamento e fazendo os outros tratamentos com as outras ferramentas, outras coisas e tal. Por que que eu tô falando isso? Porque, meus amores, percebe só uma coisa. Se eu não tratasse as minhas crenças, meus padrões, né, os meus medos, as minhas inseguranças, tudo aquilo que estava me fazendo criar aquela realidade de falta de dinheiro, porque reduziu, né, falta, né? Eu não estava conseguindo suprir mais, né? Então, se eu continuasse nutrindo aquilo, eu permitisse aquilo continuar crescendo, eu ia criar mais daquilo, né? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente se comporta por um tempo, vai criar alguma coisa. Então, vocês precisam ter consciência disso. Tenha consciência disso. Você está com mágoa? Você está com mágoa um dia, 2 dias, uma semana, 2 meses? Aquilo vai criar alguma coisa na sua vida. Percebe? Lá na frente aquilo vai criar. Alguma coisa vai se materializar na sua realidade. Você está com medo? Você está reclamando que falta dinheiro? Você está, sei lá, julgando pessoas? Meu amor, tudo aquilo que você ficar por um certo tempo pensando, sentindo e se comportando, em algum momento aquilo vai criar alguma coisa na sua realidade. E isso serve para coisas boas e coisas ruins. Tá? Então, eu tinha plena consciência disso. Então, o que que eu fiz? Não, eu não vou permitir, eu não vou me permitir a ir para este lado, porque a gente vai, tá? A gente vai, eu também fui. Então, eu tive dias não, mas eu tive momentos assim de falar assim, como pode melhorar, né? Olhar para tudo, como pode melhorar? Tudo virar de ponta cabeça de repente. E numa situação dessa, de doença, várias coisas, complicações com o Fábio, como é que eu ia fazer para ter alegria, paz, gratidão, percebe? Né? Estava assim, chateadas com pessoas, magoadas, entrei em julgamento de pessoas. Só que eu sabia que se eu mantivesse esses sentimentos, que se eu se mantivesse nesta energia, nesta vibração, em vez de eu criar mais dinheiro, em vez de eu sair daquela situação, eu ia me afundar cada vez mais naquela situação. Então eu comecei a me trabalhar. Né? E trabalhando em todos os aspectos interiores e também com aspectos objetivos, né, ali pontuais, sobre o que eu desejava ali criar. Chegou uma hora, né, em outubro, em que
eu estava totalmente presente e consciente para tudo que estava acontecendo à minha volta. Percebe só, eu falei para vocês que comecei a tratar em setembro, né? Em outubro eu ainda estava na mesma situação. Não tinha melhorado praticamente nada ainda. Nada. E tinha várias situações que eu tinha que olhar, porque quando eu parei para olhar para o meu negócio, tinha algumas coisas que não estavam certas, que não estavam legais. Então eu tive que realmente parar, né, e observar tudo, fazer o processo do observador. Por que o processo do observador? Porque eu precisava sair de dentro do olho do furacão. Eu precisava estar do lado de fora para olhar como observador, para olhar com o olhar do todo e não com o olhar limitado da Karina Gomes, percebe? Porque sim, porque a nossa mente, ela tem ali referências, ela tem crenças, ela tem padrões. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a olhar do lado de fora para dentro, né? De fora para dentro, mas com o meu olhar de consciência, com o meu olhar de eu superior, e não com o olhar da Karina limitada, percebe? Da Karina da mente física aqui. O que que começou a acontecer? Eu eu na paz, esperando, né? Eu estou fazendo a minha parte, estou me movimentando, eu sei que vai mudar. Eu já mudei várias vezes as situações e eu vou mudar novamente, né? Essa é a atitude, esse é o comportamento, esse é o pensamento, sentimento e vibração que precisa ter. É confiar. Eu sabia que era uma fase, eu sabia que era um momento, que era passageiro, que ia passar. E aí, eu fiquei lá presente para tudo que estava acontecendo. Em determinado momento, apareceu algo assim para mim, e eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, mas isso é uma possibilidade, né? Isso é uma possibilidade. O que que eu fiz? De novo, sentei e fiz perguntas. É uma possibilidade de contribuição? É sim. E aí eu fiz, né, aquela possibilidade, eu coloquei em prática, eu coloquei em ação, né? E aí eu não estou falando de energia, não, gente, eu estou falando em ação mesmo, estou falando de estratégia, porque é uma coisa que vocês precisam entender. Parem de achar que a energia resolve tudo. Pare de achar que ficar só fazendo gráfico, fazendo mesa, resolve tudo, porque não é assim. Quando você faz um tratamento, você starta ali uma energia, uma vibração, você dá um impulso energético, precisa vir a sua ação em seguida. Percebe? Senão nada acontece, né? E foi quando caiu essa estratégia para mim, né? E eu olhei para aquilo, achei que era compatível com a minha energia, com aquilo que eu vinha buscando. Sentei, fiz perguntas e deu que sim. Em 2 dias eu coloquei a estratégia no ar, do jeito que eu podia, do jeito que dava. E foi aí que o negócio começou a mudar, tá? Começou a virar novamente. Isso foi no mês de outubro. Então, no mês de outubro, meu faturamento começou a crescer. Consegui sair do buraco no mês de outubro? Não, não consegui. Mas eu comecei a sair. E isso me deu o quê? Ainda mais gás para continuar no pensamento, sentimento, emoção, vibração, porque eu sabia que ia chegar o momento. E continuei aberta, continuei no observador, comecei a fazer várias coisas, várias ações, veio vários insights e tal, e eu sentava e perguntava e falava com a equipe, e falava com a Carol, e falava e não sei o quê, e pá, e bora sim, bora lá, e bora aqui, bora cá. Mês de novembro, o negócio mudou completamente. Eu não só saí do vermelho, né, que eu estava pela metade, como eu ultrapassei em 2 vezes o que eu faturava antes de cair no vermelho, tá? Como pode melhorar? Então, entenda uma coisa, mas aconteceu da noite para o dia, né? Eu comecei em setembro, falei para vocês. Comecei em setembro, começou a mudar em outubro, continuou mudando, para em novembro, nós estamos em dezembro. Dezembro, tá? Só que, se você não confiar, se você não fazer as coisas e você não soltar, e mais,
estar presente para você identificar quais são as ações que requer de você, como eu falei lá no começo, não existe a ferramenta milagrosa, a ferramenta mágica. Você é a mágica, tá? Então, as ferramentas, conforme eu fui me tratando, elas foram me limpando, foram liberando pensamentos, sentimentos, emoções, tudo aquilo que fez eu criar aquela realidade de escassez, certo? Foi limpando e foi abrindo espaço. Só que eu precisei o quê? Estar presente, consciente, para perceber o que requeria de mim. E aí, conforme foi vindo as informações, as coisas acontecendo, o que eu fiz? Eu comecei então a tomar as ações, entrar no movimento, no fluxo de criação e mantendo a vibração elevada, pensamentos, sentimentos e emoções elevadas. Eu parei de tratar? Não. No meio disso tudo, foi quando eu fiz o grupo de tratamento de 21 dias de Arcanjo Miguel, que quem participou sabe que eu me tratei junto com todos vocês. Foi aí nesse período, foi em outubro, né? Depois eu fiz mais o tratamento, o grupo de tratamento de 11 dias com a mesa quântica, saúde, emagrecimento, DNA multidimensionais, que eu também me tratei junto, né? Nós começamos um movimento nos grupos de tratar a egrégora, de tratar todo mundo, né? E todo mundo recebendo tratamento que só vem criando para todos e não só para mim. Percebe? Então, o que eu falo para você, a constância, a consistência, o comprometimento, ele é para tudo. Ele é para o seu autotratamento, ele é para o seu autoconhecimento, para a sua expansão de consciência, né? É para as ações, é para tudo. E principalmente a constância, né, de manter a vibração, de manter pensamentos, sentimentos e comportamentos alinhados, elevados alinhados, porque senão, o que acontece? Você faz, aí daí você entra numa ladeira abaixo lá e você destrói tudo que você fez, a energia que você fez. Vai ter momentos? Tem, gente, porque eu também tenho os meus momentos. Tem hora que eu choro, tem hora que eu fico puta, tem hora que eu tenho tudo que vocês têm, eu tenho. Eu não sou um anjo de luz. Não. Todo mundo é luz. Todo mundo é luz e sombra. Percebe? Só que vocês precisam entender que vocês precisam se comprometer com a vida de vocês. Ninguém vai mudar a vida de vocês. Vocês vão mudar a vida de vocês. O meu papel é trazer as possibilidades, mostrar caminhos, ferramentas, trago ali clareza, trago insights, trago informação, trago conteúdo, percebe? Mas quem toma as ações, né? Quem sabe como você vai passar o seu dia, o que você vai escolher nutrir no seu dia. Quais são os pensamentos, sentimentos, emoções que você vai nutrir no seu dia? Quais são as ações que você vai fazer no seu dia? É você que vai fazer, é você que vai escolher. Então depende de você, não depende de mim. Percebe? O meu papel é, quando eu venho e eu falo e eu faço esses vídeos, é trazer para você os entendimentos e principalmente dizer para você que se você fizer, vai dar certo. Dá certo porque dá certo para mim, dá certo para muitas pessoas que eu sei que fazem e que criam uma realidade diferente, que criaram realidade diferente, né? Não é a primeira vez que eu chego num ponto, vamos dizer assim, de escassez, né? Mesmo depois que eu mudei a minha realidade, essa foi a terceira ou segunda? Não sei se foi a segunda ou a terceira vez que aconteceu algo parecido comigo. Acho que é a terceira, não, a terceira vez mesmo. A terceira vez. E todas as vezes que aconteceu, eu fiz exatamente essa mesma coisa que eu falei para vocês agora. Eu sei que se eu entrar na polaridade do medo, da escassez, da ansiedade, da falta, da reclamação, do julgamento, de não sei o quê, para aquele lado que eu sei que vai demorar mais ainda, que eu não vou sair daquilo, pelo contrário, eu vou entrar num buraco mais fundo, percebe? Eu sei disso. Então, o que que eu sempre faço? Eu começo a relevar, a me elevar, a expandir ainda mais, porque se eu cheguei, se eu caí de novo no buraco, né, na questão financeira, é porque ainda tem algo que eu preciso ainda subir de nível de consciência, percebe?
E todas as 3 vezes, como eu falo para vocês, todas as 3 vezes eu saí do buraco. E todas as vezes que eu saí muito maior. Eu saí muito melhor. Por quê? Porque eu já sei que eu posso cair no buraco, mas eu também saio do buraco, né? E eu não quero mais voltar para este buraco, percebe? Eu não escolho mais cair mais no mesmo buraco, percebe? E aí é que eu falo para vocês, se você precisa entender uma coisa, é igual, vou falar para vocês uma coisa, é igual, por exemplo, por que ricos, pessoas que têm muito dinheiro, elas podem até acontecer alguma coisa, elas perderem tudo, né? Mas dali pouco tempo você vai ver a pessoa ela tendo tudo de novo ou até mais do que ela tinha antes. Por quê? Porque ela foca nas possibilidades, ela não foca no problema. E eu entendi isso já lá atrás, percebe? Então, do mesmo jeito que eu caí rapidinho no buraco, eu saí rapidinho do buraco e não quero voltar mais para ele. Como pode melhorar? E aí, meu amor? E aí? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? É escolher uma outra rua? Ou você vai ficar caindo, andando na mesma rua e caindo no mesmo buraco? Como pode melhorar? E para você, por isso que eu estou falando para você, se você continuar andando na mesma rua, ou seja, nos mesmos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, você vai continuar caindo no mesmo buraco. E não tem gráfico, não tem mesa, não tem nada, porque a escolha é sua, percebe? A escolha é sua. Então você precisa elevar a sua consciência. Precisa subir de nível. E utilizar sim as ferramentas, mas utilizar elas como apoio, como facilitadores para você subir de nível, né? E não usar as ferramentas como bengalas, porque ferramenta não é bengala. Se você usa a ferramenta como bengala, você vai ficar nessa aí de, né? Como pode melhorar. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha trazido clareza para vocês e que vocês possam aí expandir a consciência de vocês. E se vocês gostaram, comenta aqui nesse vídeo se tem alguma coisa para falar ou alguma pergunta, porque de repente eu posso fazer um outro vídeo respondendo essa próxima pergunta. Como pode melhorar? Um grande beijo para vocês e até a próxima.